Outra coisa. Vamos em frente. Vamos em frente. Pode pensar. Bom dia a todos que estão conosco. Estamos iniciando exatamente às 8 horas mais um Mercado e Consumo em Alerta. Aquele encontro que nós temos tido nesses últimos 4 meses e meio já, que é, de alguma maneira, uma avant-première do que vai acontecer durante o Global Retail Show, agora em setembro, de 13 a 19. Em cada programa, a oportunidade de receber, discutir, compartilhar informações, compartilhar insights de líderes que inspiram líderes, como os que nós teremos hoje conosco aqui, Sônia Rez, vice-presidente do Mulheres do Brasil, Guilherme Costa, diretor superintendente da Ferreira da Costa, João Caetano de Melo Neto, CEO da Britvic. Falou Britvic, muita gente não sabe exatamente o que é, mas se nós falarmos Maguari, todos vocês seguramente vão reconhecer. Em seguida, como vocês sabem, cada um deles vai se apresentar e nós vamos rodar o nosso debate. Lembrando sempre que a nossa estrutura de programa envolve um bate-papo para termos desses nossos convidados as suas visões, as suas experiências, as suas inspirações que possam ajudar outros líderes a enfrentar os desafios do presente e do futuro. Lembrando também que todos vocês que nos acompanham, seja pelo YouTube, seja pelo Zoom, podem fazer as suas perguntas para nós, que o nosso time estará trabalhando nelas e nos repassando. Lembrando também que às 9 horas nós temos uma enquete que é apresentada, é respondida em seguida, e com os nossos debatedores nós vamos fazer uma análise do resultado da enquete. E, ao final do programa, nosso time que nos apoia hoje, incluindo a Volia, que é da nossa área Mosaic Lab, vai nos ajudar a passar o resultado de todo este conteúdo conosco. Lembrem que vocês podem fazer perguntas, mas aquela alternativa aí de levantar a mão está desabilitada. Mas eu falei rapidamente do Global Retail Show e nós vamos inverter um pouquinho hoje o convite. Quem vai fazer o convite não somos nós diretamente, mas o Grupo Mulheres do Brasil, e eu pediria para passarmos um vídeo que foi preparado por elas, e eu agradeço muito ao Grupo das Mulheres do Brasil, que se torna cada vez mais relevante, pelo convite e que eles fizeram com relação ao Global Retail Show. Podemos colocar, Cris? Som. Olá, sou a Maria Fernanda Teixeira e, em nome do grupo Mulheres do Brasil, do qual eu sou cofundadora, os convido a participarem do Global Retail Show 2020, que inicia agora dia 13 e vai até o dia 19 de setembro. O nosso painel, que vamos ter 3 mulheres incríveis, se chama O Olhar Feminino para o Amanhã. Olá, eu sou Sônia Rez, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Estou aqui para convidar vocês para a palestra O Olhar Feminino para o Futuro. Eu falo que nós somos 50% da população, mas mães dos outros 50%.
e teremos que ser, em algum momento, protagonistas das mudanças que nós queremos para o nosso país. Obrigada. Vejo vocês lá. Meu nome é Gabriela Baumgart, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho dos aprendizados que eu tive nesse momento tão difícil pelo qual nós passamos. Então, convido vocês a estarem no nosso painel. Vamos falar de governança, da mentalidade de empresários, de famílias empresárias, como as empresas estão se preparando para esse novo desafio daqui para frente. Olá, eu sou a Bel Uber, sou cofundadora do Fashion Code, que é vestir, empreendedora digital, mentora e conselheira, e estou aqui para convidá-los para o nosso painel no Global Retail Show, no dia 15 de setembro. Estarei com as 3 mulheres com o tema O Olhar Feminino para o Amanhã, e a gente vai trazer um pouquinho a nossa visão, no meu caso, sobre o empreendedorismo e as oportunidades que todo este ano tão desafiador nos trouxe. Não percam, esperamos vocês, dia 15. Grupo Mulheres do Brasil. No Global Retail Show, Dia 15 de setembro. No painel O Olhar Feminino para o Amanhã. esperamos vocês. Olá. Muito bom. Opa, Muito bom. muito bom. Sônia, em nome das mulheres do Brasil, por favor, receba o nosso agradecimento. Primeiro, por participarem. Segundo, por colaborarem tanto. E terceiro, pelo profissionalismo, sensibilidade que vocês sempre demonstram em tudo que fazem. Então, vamos iniciar a nossa rodada de apresentação exatamente com a Sônia. Um pouco de você e de suas atividades, Sônia, por favor. Olá, bom dia, Marcos, bom dia, João Caetano, Guilherme, Vólia, Cris, Maris e todos que estão aqui, a Beth, né, também, todos que estão aqui participando desse dia de Mercado em Alerta. Gostei muito desse nome, viu, Marcos? Porque todo mundo aqui vive em alerta agora, mesmo dentro de casa, a gente está o tempo todo em alerta. Eu sou Sônia Rez, eu vou contar a história bem rapidinho. Eu venho lá de Santa Catarina, de uma pequena cidade chamada Luiz Alves, fica entre Blumenau e Camboriú, mas ninguém conhece porque não faz parte do trecho rodoviário ali. Meus pais, o seu Duda e a dona Adelina, então vocês podem imaginar que Duda Lina surge disso. Quando eu já tinha nascido, e eles tinham um negócio de secos e molhados. Eu acho que todos nós aqui lembra, Guilherme, João, Marcos, que tinham as vendas no interior das cidades, onde vendia tudo, né? Vendia o alimento, vendia a roupa, vendia as coisas de casa. E eu brinco que a minha mãe até era o banco da cidade, né? As pessoas recebiam dinheiro se plantava muito fumo, e recebia um dinheiro adiantado, e a minha mãe, então, colocava lá na venda, no borrador, e aquilo servia para as pessoas comprarem durante o ano. Eu falava: minha mãe, por que a senhora não fez um banco ao invés de uma fábrica de camisas? Né? Mas tudo bem, a minha mãe eu sou a 6ª filha, nós a minha mãe grávida do 7º filho, e um detalhe importante, Marcos, você mais sabe a história. A empreendedora era minha mãe. O meu pai era trabalhador, mas era poeta. Então, ela estava grávida já do 7º filho, não pôde vir a São Paulo. E o interessante, quando a gente fala em varejo do Brasil, desde sempre, eu acho que a 25 de março, a região do Bom Retiro era e é o fornecedor para todo esse grande interior do Brasil. Então, meu pai veio fazer uma compra para abastecer a nossa venda. Claro que ele comprou um tecido errado. Naquela época, 63 anos atrás, impossível devolver esse tecido. A minha mãe viu uma oportunidade, desmanchou uma camisa, chamou 2 costureiras com as suas máquinas de costura, e assim, então, começa a fabricar a camisa, vender na venda, deu certo, vai para Blumenau, vende em Blumenau, e assim começa a história da Dudalina, que vai crescendo. Depois de mim ainda nasceram 10 filhos, nós somos 16 irmãos, então, quando se fala, né, de construir uma empresa familiar,
a Dudalina, eu acho que até é um modelo para isso. Isso em 69, em 65, a minha mãe e o meu pai, cada um comprou uma loja em Camboriú, quando Camboriú, na frente do mar, tinha só a Casa dos Padres. Hoje, dos 10 prédios mais altos da América Latina, 6 estão em Camboriú, de frente para o mar. Então, só para ter ideia o que se construiu nesses últimos 60 anos nessa região. Eles compram uma loja cada uma, do meu pai e uma da minha mãe, e eu com 9 anos, adorava vender, era a melhor vendedora dela, isso durante as férias do verão. E, assim, a minha mãe fazia o dinheiro para poder investir na fábrica. E essa história continua. Em 69, muda a família toda para Blumenau, até pelas dificuldades de estudo e tudo mais. Em 74, eu vou para a Espanha, faço um curso, volto de tecnologia de confecção, volto, implanto na empresa, daí, em 77, essa empresa da Espanha me convida para trabalhar, que tinha vendido tecnologia no Brasil. Eu fui morar em Montes Claros, morei lá durante 1 ano, depois quis morar em Belo Horizonte, e, resumindo, quis morar em São Paulo em 84, então eu mudo para São Paulo. Os meus irmãos, então, me chamam de volta para a Dudalina. Em 2003, eu sou convidada pelo conselho, a gente já tinha um conselho, tinha um acordo de acionista, que eu acho tudo muito importante, principalmente numa família desse tamanho. Eles me convidam para ser a presidente da empresa, então eu fiquei numa ponte aérea entre Blumenau e Ponte Aérea era Navegantes, na realidade, e São Paulo durante 30 e tantos anos, que eu ia quase todas as semanas a Blumenau. E em 2008, a minha mãe faleceu, meu pai já tinha falecido, e os meus pais... minha mãe faleceu, fica de uma família, virou 16 famílias, então começa a ter algumas rupturas. Resumindo, em 2010, um irmão meu saiu, eu resolvi fazer todas as mudanças que eu pensei na empresa, a gente começou a fazer camisas para mulheres, e em 2012, nós fomos para o varejo, então a gente abriu 28 lojas em 2011, chegamos a 70 em 2012, a quase 100 em 2013, e começou a ter muito interesse de vários fundos, de todos, né? A Dudalina era uma das queridinhas da época, e nós vimos uma oportunidade, então, de vender a empresa, até porque com uma família tão grande, ficaria complicado, acho que, o futuro dela. Então, se vendeu a Dudalina, eu fiquei até 2015, quando eu decidi sair, porque foi feita uma fusão com o Grupo Restock, eu decidi sair e me dedicar ao terceiro setor. Então, em 2013, nós começamos o Grupo Mulheres do Brasil, fundado eu, Luísa, e mais 38 mulheres, começamos esse sonho grande nosso, com 40 mulheres, e hoje já somos quase 50 mil mulheres, e a gente quer ser protagonista das mudanças. E eu também estou envolvida, estou no Conselho do Amigos do Bem, da Fundação Dom Cabral, do Instituto Ayrton Senna, de vários outros, e eu estou muito envolvida com o terceiro setor, além de fazer parte de uma grande empresa excelente, que é a Pets, que é um modelo, né, de negócio que se reinventou total, e também da Sequoia Logística. Então, e agora criamos um fundo chamado Fundo Dona de Mim, que, se o Marcos me der uma oportunidade, eu vou contar mais, tá? Porque eu acho que eu já falei demais, né, Marcos? Mas eu vou dar, sim, essa oportunidade, com certeza, porque eu li um pouco sobre esse trabalho que se propõe o fundo. É cativante, emocionante e muito oportuno. É lógico que vamos ter esse tempo para isso. Mas agora eu queria passar para o Guilherme Ferreira da Costa para falar um pouquinho sobre a Ferreira da Costa, a principal empresa do setor de material de construção do Nordeste do Brasil. Guilherme, por favor. O som está desligado, Guilherme. Desculpe. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos, Sônia, João Caetano e toda a equipe.
É muita satisfação estar aqui hoje participando dessa live e discutir um pouquinho o que é que a gente está pensando no nosso mundo comercial e empresarial nesse momento. A nossa empresa é uma empresa muito antiga, tem 136 anos, foi fundada em 1884 por meu bisavô, que veio do Porto, né, nas dificuldades que passou da Europa toda, e ele foi um dos imigrantes e dirigiu-se inicialmente para Recife e depois para Garanhuns, onde ele montou a empresa. Começou também com secos e molhados, na dificuldade da época de tudo era muito agrícola, e depois passou para uma loja de ferragens, né, e posteriormente veio crescendo e se transformou numa loja de materiais de construção. Eu faço parte hoje da 4ª geração da empresa, juntamente com meus irmãos, que também são acionistas, né? O meu pai ainda é presidente da empresa, mas, evidentemente, ele está só presidente do conselho, aliás, né? Ele não tem nenhuma tarefa executiva, e nós temos também a governança, um trabalho bem feito, porque nós, de sucessão, a nossa família, já temos nosso pessoal da 5ª geração trabalhando também na empresa. Nós somos uma empresa hoje que temos em torno de 4.000 funcionários atuando aqui no Nordeste, né? Temos 6 lojas de materiais de home center, né? E trabalhamos com em torno de 75.000 itens nas nossas unidades. É uma loja que, né, vendemos desde produtos de utilidades domésticas, eletrodomésticos, até materiais de construção. Temos, como eu falei, 6 lojas e um plano de expansão aqui pelo Nordeste de mais algumas unidades. Nossa empresa, como eu falei, é uma empresa familiar profissionalizada, né? Temos executivos e também diretores da empresa contratados no mercado, e estamos trabalhando no sentido de continuar o crescimento que a gente entende que é suficiente para o momento no nosso ramo de materiais de construção, que é o básico do nosso negócio. O nosso público que nós atendemos hoje no nosso negócio, como ele é mais feminino do que masculino, isso é uma coisa muito importante dentro do nosso negócio. Então, a mulher que hoje tem... Eu vi a Sônia falando aí das mulheres do Brasil, a gente vê a mulher hoje tem um papel muito importante, inclusive na área econômica, né? Porque a mulher ela tem tido um crescimento na sua posição econômica no mercado e também, evidentemente, dentro de casa, que ela também, de uma certa forma, domina as receitas da família. Então, ela é muito importante nesse momento. Então, o nosso negócio é basicamente este, né? O materiais de construção, home improvement, como diz o americano, tudo para casa, construção e decoração. Muito obrigado, Guilherme. Queria agora pedir para o João Caetano falar um pouquinho sobre a Britvic. Bom dia a todos. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Já conheço todo mundo de longa data. Já trabalhamos com o Marcos lá em 2011. Vendi bastante tinta lá para Ferreira da Costa, quando eu passei no grupo J. Macedo pela Hidracor. A Sônia, todo mundo conhece no Brasil, é uma pessoa memorável. E eu começo a minha apresentação com o gancho do grupo da Sônia das mulheres, né? Eu sou do interior paulista, de uma família metade italiana, metade portuguesa, mas quem foi o líder da família foi minha mãe. Então, lá no interior de São Paulo, minha família tinha um pequeno negócio, uma cerâmica, mas a grande líder familiar, a matriarca, né, era uma mulher. Então, tudo hoje que estamos falando sobre mulher, a importância, a forma de agir, de conduzir,
para mim é música, porque eu sou fruto desse quintal aí, né? De pragmatismo, de sensibilidade. Então, Sônia, parabéns. E se eu pudesse contribuir com vocês lá, seria um imenso prazer, né? Bom, então, vou gastar aqui menos de um minuto para me apresentar, tentar ser bem rápido. Como eu falei, minha família tinha uma pequena indústria, mas depois eles não tiveram sucesso, mas eu adorava a máquina, né? E fui fazer engenharia mecânica. E fiz engenharia mecânica e, quando me formei, fui trabalhar num conglomerado de indústria mecânica, de indústria de base, chamado Zanini, lá na década de 70. Tive uma carreira lá rápida, positiva, fazendo máquina, construindo fábrica de cimento, portos, o Proálcool inteiro. Mas aí mudei. Saí de uma indústria de engenharia, tinha sido pós-graduado 2 vezes em 10 anos lá, para fazer máquina. Saí e fui para uma indústria de consumo, para Caninha 51. Na época, Caninha 51. Depois que virou Indústrias Miller, né? E quando eu lá cheguei, a empresa era uma empresa de 30 milhões de dólares ano. Fiquei 15 anos, nos quais os últimos 8 como presidente executivo. E a empresa faturava, quando eu saí, 450 milhões. Foi uma jornada de 30 para 450 milhões. Se tornamos, na época, a empresa número 1 de bebida alcoólica não cerveja, né? Maior do que todas as multinacionais que existiam, mas por um problema familiar da companhia, eu perdi o brilho e deixei a companhia, e aí fui fazer um ano sabático nos Estados Unidos, meus 3 filhos, minha mulher, e aí decidi me dedicar a fazer turnaround. Eu falei, eu quero trabalhar em empresas que estão precisando de trabalho, de liderança, que olha o foco em gente. E aí comecei. A primeira foi uma indústria lá no Nordeste, de lata para bebida, da família Steinbrück. E durante 2 anos o turnaround foi um turnaround muito positivo. A gente mudou o volume de venda em 4 vezes, tornou-se rentável. Vendemos a companhia. Em 2 anos, vendemos a companhia. E aí eu conheci os Macedo, que é do Grupo J. Macedo, e eles tinham uma empresa que estava iminente para fechar, que era a Hidracor, lá no Ceará, uma empresa de mais de 5 décadas de existência, na época, 6 décadas. Ela tinha uma liderança em tinta hidrossolúvel e tinha começado um negócio de tinta líquida, que é a modernidade, já tinha 10 anos e não ia para frente. Então, ia fechar a empresa. E aí eu fiz um acordo, fui para lá e tive uma jornada lá de 6 ou 7 anos, onde a gente multiplicou o faturamento por 8, a rentabilidade por 10, o market share que a gente tinha de 65% em hidrossolúvel foi para 90%, e se tornamos a segunda empresa de tinta líquida do Norte-Nordeste, atrás apenas da Iquine, que é da terra do Guilherme. Maior do que Coral, maior que Souvenir, e foi a minha passagem lá pelo Nordeste, que foi uma passagem incrível, né? Aprendi enormemente no Nordeste a forma de conduzir negócio. E aí, chegamos em 2010. Em 2010, o Grupo Tavares de Mello, um grupo importante no Norte-Nordeste e no Centro-Sul, foi dono lá da Sorvani, que era Kibon, das sandálias, agora me fugiu o nome, é a segunda marca de sandálias no ramo da Havaiana, e no Grupo Sul Calcoleiro. E aí eles tinham fundado a Maguari na década de 50 e vendido para Souza Cruz na década de 90, de 80 e pouco, né? E aí, então, em 2009, os Tavares de Mello resolveram voltar para o mundo da bebida saudável. Compraram a Maguari da Kraft, que a Souza Cruz foi vendendo, estava na mão da Kraft, e compraram uma outra empresa do Nordeste chamada Da Fruta, e criou-se a EBA, Empresa Brasileira de Bebida e Alimento, em 2009, no final de 2009.
E aí tinha um sonho de construir uma empresa importante no setor. E aí contratou-se um monte de consultor, os melhores consultores, montou-se uma empresa, contratou 10 diretores do mercado e foi um desastre. De 2009 para o final de 2010. O desastre se deu porque era uma empresa que não tinha alma, não tinha cultura, não tinha modelo de gestão. Era um ajuntamento de tecnologia e de gente, e de capital. E isso costuma não funcionar. E eu conheci os Tavares de Mello de longa data. Aí eles me convidaram, e eu me juntei a eles, saí do Grupo J. Macedo, e fui, então, cofundador da EMA. E aí foi uma jornada, que eu vou dar alguns dados. A gente, em 2011, era uma empresa de 300 milhões, com 30 de prejuízo, e 4% de market share de suco pronto para beber. Em 2015, a empresa já era de 600 milhões, de 45 positivo de lucro, e nós vendemos a empresa para o grupo Britvic, um grupo inglês, tem mais de 100 anos, empresa de capital aberto na Inglaterra, que milita no ramo de bebidas, né? E eu fiquei no negócio como executivo da Britvic. Então, eu conduzo o negócio no Brasil. Em 2017, nós compramos uma empresa regional do Rio e de Minas, chamada Bela Isquia, e hoje a gente é uma plataforma de bebidas, né? É uma plataforma de bebidas. O que é que significa? Nós temos hoje, no ramo dessa bebida de uva, nós lançamos há 4 anos uma categoria de uva, e hoje nós somos top 3. O grande líder tem 20%, nós temos 10%. Concentrado, esse suco mais antigo, a gente saiu de 50% em 2011 para 75% de market share hoje. Há 2 anos e meio atrás, nós entramos no mundo do coco e somos top 3 hoje, somos a 3ª marca, a marca Puro Coco. E no ramo do suco, a gente divide hoje com a Coca-Cola. Brasil, a Coca hoje tem 26% de share, nós temos 26% de share. E em São Paulo, nós temos 33%, e a Coca tem 20%. Então, a gente se tornou a principal indústria de bebida saudável do Brasil, nesses de 2011 até agora, né? Só para finalizar, a gente também exporta 12% da nossa receita, a gente exporta como ingrediente, não como bebida. A gente é o maior exportador do Brasil de açaí e de acerola. Exportamos para a Ásia, para os Estados Unidos, Europa, para todos esses grandes grupos, Coca-Cola, PepsiCo, Suntory, Refresco. Então, é uma empresa de bebida, de plataforma profissional, mas com modelo, com cultura brasileira, e com muito orgulho levamos isso para a Inglaterra. Hoje o grupo na Inglaterra adotou várias coisas que a gente aqui no Brasil é mestre. E aí, Marcos, o nome aí, Mercado Alerta, eu acho que isso não é oportuno agora, não. No Brasil, desde que eu sou gente, eu tenho 63 anos, a expressão sempre foi importante. E eu acredito que isso sempre será, porque o Brasil é de uma dinâmica incrível. A volatilidade aqui nunca termina. É plano 1, plano 2, plano 3, e agora fomos surpreendidos pela Covid, que não partiu da gente. Mas o alerta aqui faz parte do dia a dia. E, para finalizar, eu tenho um negócio particular, agro, né, que eu fui montando ao longo dos 40 anos, que está no Triângulo Mineiro e no Mato Grosso, né? Hortifruti e grãos, né? E agora sim, para finalizar, que é o meu maior orgulho, é a minha família, meus filhos, eu tenho 3 filhos, uma médica, que acabou a última residência na USP, aqui em São Paulo, trabalha em 2 hospitais e está militando aí nesse mundo da Covid, aí, não foi para casa, né? E tem 2 filhos homens, o mais velho, ele fez Direito na São Francisco, se pós-graduou na Getúlio Vargas, fez pós-graduação na China, mas mudou a cabeça e hoje ele é o CEO do nosso negócio familiar, do agronegócio. E o mais novo, ele é sócio da XP, tem 28 anos, trabalha lá na XP, que é um banco de sucesso. Então,
em homenagem à Sônia, né? Esse é o empreendedorismo que vem de um berço familiar conduzido por uma mulher, que é a minha mãe, que é a grande homenageada minha. Era isso, desculpe se eu fui prolixo. Não, mas foi ótimo. Foi ótimo porque, em primeiro lugar, né, já está começando a chegar aqui um montão de perguntas querendo saber a tua fórmula para fazer turnaround, porque num cenário que tudo virou de cabeça para baixo, turnaround passou a ser a palavra de ordem. E depois eu fiquei bem impressionado, né? Depois de você ter feito teu 2 anos de sabático, tá certo? Depois de sair do mercado de bebida alcoólica, você foi fazer o purgatório só agora com bebida saudável. Isso. Então você está alinhado na vida. Ô, Marcos, interessante que a minha mulher nunca gostou que eu trabalhasse com bebida alcoólica. Tem umas coisas, né? Aí eu falo para ela, eu já paguei meus pecados. Bom, vamos voltar. Nós estamos, eu mencionei logo no início, nós estamos conosco hoje, me ajudando, a Vólia Simões. A Vólia atua na Mosaic Lab, que é o nosso braço de inteligência, pesquisa e estudos de mercado. E ela vai estar entrando no jogo daqui a pouquinho, porque eu tenho uma perguntinha inicial para cada um. O caso da Sônia, nós vamos voltar lá no Dona de Mim, Sônia, não vou esquecer de forma nenhuma. Mas me parece que houve um momento na Dudalina em que aconteceu uma grande reviravolta estratégica, que foi exatamente o momento que vocês foram para o varejo e, né, diretamente para o varejo, continuaram a fornecer para as redes especializadas, mas criaram a conexão direta com o consumidor. Sônia, o quão relevante foi isto para vocês, especialmente considerando que hoje o que nós estamos assistindo é um crescimento muito grande das marcas fazendo o tal DTC, Direto to Consumer, né? Que vai, né, Guilherme, da Sherwin Williams, com 4.600 lojas, vendendo tinta e pintando, tá certo? Passa pela Nespresso, que reinventou o seu negócio, e muitos casos mais. Mas, particularmente, Sônia, o quanto isso foi marcante para vocês naquele instante, e você vê, nessa perspectiva atual, um aumento da tendência das marcas irem no contato direto com o consumidor final? Foi totalmente relevante. A Dudalina, quando a gente decidiu ir para o varejo, ela já tinha 50 e poucos anos, nós tínhamos 3.000 ou 3.000 e poucos clientes no Brasil, com as nossas marcas, né? A gente tinha a marca Dudalina, a marca individual e a marca base. Você conhecia muito bem, você participou disso, você, inclusive, nos inspirou, ajudou, mas a gente não tinha essa coragem. Nós tínhamos os private label, a gente fabricava camisas para a maioria das marcas, como Brooksfield, Zara, Daslu, várias marcas, quase 25% a gente fazia para terceiros com as suas marcas. E teve 2 decisões que eu acho extremamente... que foi a grande mudança. Uma, nós só fazíamos roupa para homem, né? Nós tínhamos 6 fábricas, mas era só para homem. Decidimos fazer uma camisa para mulher, que é um produto que não tinha, muito menos porque os produtos que tinham a vestibilidade não era... eu comprava camisas fora para mim, mas nunca não era um produto que realmente era feminino, criado para o corpo da mulher. Então, a gente fez isso, e eu falo que o grande e o importante foi conversar com o mercado, né? Normalmente, as marcas contratam modelos, nossos modelos estavam dentro da nossa empresa. Então, a gente tinha, quando eu precisava vestir alguém, chamava alguém da própria empresa para vestir, porque essa era a mulher de verdade. Então, em 2010, a gente resolveu fazer um teste de varejo, quando lançamos o feminino, aqui num shopping no interior de São Paulo. Isso eu acho extremamente importante, o shopping que era do João Dória, em Campos do Jordão. Foram 60 dias assim, intensos, em que eu ia para a loja e via
né? Lançar uma linha feminina em que você via chegar um cliente, vestir a camisa, trazer a sogra, trazer a mãe, trazer a irmã. Então, ali eu senti esse gosto do varejo de verdade, de novo, e começamos a expandir para o varejo. Fizemos uma loja em 2010, fora a temporária, e em 2018 já fomos para o mercado. Tínhamos muito medo, essa era a realidade, de perder aquele cliente que era o nosso cliente multimarca. Na realidade, a gente ganhou esse cliente. Só para citar um exemplo, em Curitiba, nós tínhamos, quando começamos o varejo em Curitiba, nós tínhamos, acho que, 10 clientes. Depois de a gente ter 5 lojas, nós tínhamos 20 clientes de multimarcas. Então, quebrou todos esses paradigmas de varejo, chegar perto do consumidor, conversar com ele, encantá-lo, entendê-lo. Para nós foi a grande mudança. Tanto é que a empresa saiu de um patamar, ela cresceu quase 40%, 50%, o lucro foi... os interesses, né? Ninguém interessa por você, os fundos e tudo mais, se você não é uma empresa que tem cultura, que tem história. Mas tinha uma coisa, Marcos, que eu acho que era muito importante. Eu acho que aqui, tanto o Guilherme quanto o João Caetano, você mesmo, a gente estava falando antes, é gostar de gente. Na Dudalina, a gente falava que era amor às pessoas e à camisa. Antes vinham as pessoas, desde a nossa costureira, e isso muda. Então, eu acho que isso passava para o nosso produto. Era realmente as pessoas... Eu era parada em aeroporto, as pessoas dizendo: ai, muito obrigada que você fez a camisa para nós. Depois, a gente fez primeiras lojas só para mulher, e foi muito interessante. Um dia eu também estava no aeroporto, chegou um amigo meu e falou: pô, Sônia, que sacanagem. Você só fez loja para menina, para mulher, e nós, homens? Eu falei: gente, vamos mudar isso rápido. Já cheguei, já mudamos, já fizemos a loja para homem e para mulher, tudo muito rápido, foi tudo muito instintivo, mas era porque as pessoas contavam as histórias, isso vinha de fora para a gente. Eu acho que ouvir o mercado, né? Eu sempre falo, a gente tem 2 orelhas e uma boca, ouvir o mercado é muito interessante. Ouvindo as histórias aqui do Guilherme, de uma família que está na 5ª geração, Guilherme, super parabéns. E esse desbravador aí, esse rei do turnaround, que é o João Caetano, adorei essas histórias todas, João. É um prazer. E você, Marcos, que eu conheço há tanto tempo e tenho tanto respeito e admiro tanto. Então, assim, está sendo uma delícia participar disso aqui e contar essa história. Aliás, só por falar de história, Sônia, eu não sei se você se lembra, você estava falando agora que começou e foi morar em Belo Horizonte. Foi num voo de São Paulo para Belo Horizonte que nós nos conhecemos e ficamos amigos desde então. É melhor não dizer quanto tempo faz, Sônia. Passa de 40 Preserva anos, Marcos. Preserva a minha imagem. Passa de 40 anos, Marcos. Mas muito mais, Sônia. Bom, vamos lá. O Guilherme, agora, uma das coisas que tem se comentado muito, né, nesse momento atual, é que o consumidor se transformou num consumidor hiperconveniente, quer tudo delivery, proximidade, para ficar tudo mais fácil, mais simples, mais conveniente. Vocês têm 6 lojas, 4.000 funcionários, 75.000 itens no todo. Vocês dependem muito hoje do cliente procurar, né, tudo o que ele precisa nas categorias que vocês operam, indo até a loja de vocês. Então, a pergunta é: você entende que essa situação da hiperconveniência, da proximidade, é período curto, temporal? Depois ele volta a preferir encontrar a solução total num só local? Ou vocês estão considerando alguns outros formatos de loja e mesmo avançar no e-commerce? Bem, qual é o nosso entendimento? Essa pandemia foi realmente, como já comentado e todo mundo sabe, foi uma coisa que foi como uma bomba atômica que caiu na cabeça de todo mundo, né? Nós varejistas, da indústria, no mundo todo. E realmente foi uma dificuldade muito grande, que nós tivemos que fechar o negócio, como todo mundo, né? Teve que
E a gente ficou, e agora? O que é que nós vamos fazer? Né? Que situação nós estamos vivendo? Então, nós nos reunimos com nossa diretoria toda e procuramos encontrar fórmulas de sair daquele marasmo, onde nós vimos nossas vendas cair a zero, porque nós ficamos com as lojas fechadas, com exceção, evidentemente, do e-commerce, que a gente já vinha funcionando com ele, e, evidentemente, a decisão que nós chegamos foi: vamos implementar o e-commerce, vamos crescer com o e-commerce que a gente já tem. E, de fato, foi uma coisa que mudou totalmente o mercado, como você comentou. As pessoas passaram, evidentemente, a utilizar bastante a venda na internet, e nós, evidentemente, tivemos que alterar nossa estrutura completamente, porque o nosso e-commerce multiplicou por 5 o tamanho dele. Então, a estrutura física de gente, de movimentação, e o grande problema que a gente se deparou, né, com toda essa situação, é a logística. Né? As transportadoras que a gente utilizava, ou que viemos a contratar, um caos completo, né? Não tinha estrutura. Foi um momento muito difícil, mas conseguimos dar a volta por cima e ajustar tudo isso. Diante desse momento também, conseguimos também implementar um drive-thru, que era uma forma de o cliente também comprar, né, tanto à distância como comprar na loja. A gente distribuiu ao longo do estacionamento uns terminais de compra. O cliente não saía de dentro do carro, comprava, pedia, passava o cartão, recebia a mercadoria e não entrava na empresa. Até porque estava fechado, era proibido abrir, mas o drive-thru a gente conseguiu implementar isso. Então, com isso, a gente saiu de uma venda que caiu para zero, né, nos primeiros 15 dias. Depois a gente foi crescendo e elevando um pouco a venda com um e-commerce e com um drive-thru. Passamos 30 dias com todas as lojas fechadas, né, porque aqui no Nordeste, apesar do nosso ramo ser essencial, aqui no Nordeste as lojas de materiais de construção não eram permitidas ficarem abertas, apesar de ser essencial. No sul, de Minas para baixo, todos funcionaram, mas aqui não. Mas aí a gente foi alterando tudo isso e conseguimos, ao longo desse período, abrir as lojas paulatinamente, até um mês atrás, que a gente ainda tinha loja fechada aqui na Paraíba. Então, o consumidor, a gente sente claramente uma mudança de comportamento, né? O consumidor com medo, com a situação de não estar seguro, né? Eu diria assim, que o fato de a gente ter uma variedade de produtos que atende à necessidade dele, que não só o alimento, evidentemente, mas o reparo da casa, o conserto, o ajuste, isso foi levando o consumidor a buscar a internet, evidentemente, e o drive-thru, né? O que a gente, eu diria assim, os depoimentos que a gente via das pessoas, né, das necessidades, né, que fez com que as pessoas saíssem de casa para comprar, um chuveiro que queima, uma torneira que quebra, né? Então, as pessoas ficavam, um ar-condicionado que pifou, como é que o cara vai viver sem um ar-condicionado? Uma bomba d'água, imagine, queima a bomba de um prédio, como é que vai funcionar isso? Então, é uma dificuldade muito grande, mas as pessoas começaram a se movimentar, primeiro no drive-thru e, evidentemente, o e-commerce, né? Então, houve realmente uma mudança de comportamento. Ainda hoje a gente sente isso. Muita gente ainda hoje com dificuldade de sair de casa, de não querer ir a um ambiente que tenha, eu não diria aglomeração, que tenha muita gente. Então, nós, na medida que nós fomos abrindo as lojas, nós fizemos um trabalho muito grande de conscientização, tanto do nosso pessoal como da clientela, com álcool gel na mão, com máscara, né, o face shield, que é o protetor facial para todos os nossos colaboradores. Isso deu muita segurança para o consumidor que ia na empresa. E isso ficou muito bom, foi muito interessante, porque o consumidor ele ficou assim: eu não quero sair de casa, mas se eu sair, eu quero ir num canto que me dê segurança, eu resolva tudo de uma vez só. É o que você comentou, né? A pessoa quer resolver tudo num momento só, e resolver e voltar para casa com segurança. Essa é que é uma coisa importante. Então, neste momento que nós estamos vivendo. Então, este momento de pandemia é um momento diferente, né? Que vai repercutir, evidentemente, ao longo dos anos, e daqui para frente
o comportamento do consumidor vai mudar. Muita gente vai se utilizar do e-commerce como uma ferramenta normal de consumo, que antes as pessoas não tinham esse hábito e passaram a adquirir esse hábito. É tanto que a gente tem visto, não só no nosso caso, que cresceu bastante, mas a gente vê o que é que está acontecendo no próprio mercado de venda online. Né? Essa semana foi divulgado a empresa mais valiosa da América Latina, é exatamente o Mercado Livre, que é uma empresa que vende basicamente tudo pela internet. Então, efetivamente, há uma mudança de comportamento do consumidor, mas não acredito que isso vai diminuir muito a ida do consumidor à loja, né? O consumidor de pegar o produto, de escolher, de ver. Isso vai continuar se você conseguir continuar com um empreendimento, com um negócio que tenha atratividade suficiente, com variedade, com novidades e com um bom serviço, evidentemente, para o consumidor. E, nesse momento, além do bom serviço, a segurança necessária para ele continuar participando do mercado físico, né? Que isso é uma coisa que faz até com que as pessoas saiam de casa. As pessoas precisam sair de casa, não vão ficar a vida toda. O que a gente tem visto, as pessoas estão muito tempo dentro de casa, aumentando depressão, com problema de relacionamento. Isso é um problema seríssimo, não é verdade? Isso é um problema que essa pandemia tem que... Quer dizer, quando se resolver isso, vai diminuir também muito problema de cabeça das pessoas, que estão todo mundo ficando meio neurótico dentro de casa, preso. Isso é uma coisa difícil da gente, né? Numa live que teve em Salvador, muito interessante, que a gente viu, agora no Dia das Mães, o filho perguntou à mãe assim: eu estou querendo... O que é que você quer de presente, minha mãe? Ele disse: eu queria um dia ir a Ferreira Costa, passar o dia lá em Ferreira Costa, para sair de casa. Vocês contrataram o garoto? Foi. Parece até que foi, né? Mas foi interessante, porque foi uma coisa assim, bem espontânea da mãe falando assim: eu quero sair, eu quero pegar nas coisas, dar uma saída de casa, né? Os shoppings fechados, evidentemente, todo mundo, né? Então, assim, há uma necessidade. As pessoas, embora tenham esse hábito de consumo, mas as pessoas têm necessidade de interagir, de sair, de se movimentar. Então, o nosso modelo de negócio, a gente entende que deverá continuar, né? A abertura de novas lojas e tal, a gente entende que isso deverá continuar, né? O mercado vai continuar crescendo, a gente acredita no país, né? E a gente tem essa visão, e desde que quando a gente começou a nossa expansão, e você sabe muito bem disso, que a gente lhe contratou na época também para a gente fazer estudo de mercado e tal, e vimos junto tudo isso, porque a gente imagina que o mercado é muito grande, o país vai continuar crescendo, a gente tem nós somos o celeiro do mundo, isso a gente não pode negar, né? Essa semana saiu aí o resultado nossas exportações de alimentos, que é uma coisa fabulosa, né? Bastou a China um mês atrás, começar a soltar as compras, e estourou preço de alimento de uma forma geral e as exportações todas. Então, nós somos confiantes que o mercado, apesar de crescer no online, ele vai continuar também crescendo nas lojas físicas, porque é uma forma das pessoas também se interagirem, sair de casa e acompanhar o que está acontecendo no mercado. Obrigado, Guilherme. Bom, você vê que essa história do agro, o João está super atento, tanto é que o negócio paralelo dele é no agro, né? Mas agora, João, eu já estou recebendo aqui perguntas exatamente por tudo aquilo que você nos provocou na tua abertura, né? Esse toque mágico que você aparentemente tem de conseguir pegar empresas em dificuldade e transformá-las em cases de sucesso. E empresa em dificuldade no cenário atual é o que não falta. Então, eu vou te pedir, na medida do possível, sintetiza para nós, quer dizer, o que é a abordagem que um líder deve ter frente a uma dificuldade da magnitude que todos nós estamos enfrentando, onde você teve, especialmente em alguns setores, uma perda dramática de receita, custos que se mantiveram ou até aumentaram, ainda que houvesse a possibilidade de redução de salário e coisas desse tipo. E, pior, né, João?
Quando começou tudo isso, nós não tínhamos perspectiva de como as coisas iam evoluir. O que um transformador e recuperador de empresas faz numa situação dessa, João? Ô Marcos, acho que a primeira palavra é manter a simplicidade. A gente não pode ser complexo na mente. Precisa ser muito simples. Essa simplicidade tem que te proporcionar a enxergar o que é fator decisivo. Aonde que você tem que apertar o pedal? Se é para frear, se é para acelerar. E essa simplicidade te permite essa visão de águia, né? Calma, simplicidade e, na sequência, você tem que ter gente. Você tem que ter gente, o que a Sônia falou. O principal ativo é você ter um time com essas características. Quer dizer, com simplicidade, com essa calma, é dizer para o time claramente qual é a música. Nós vamos dançar tango ou vamos dançar valsa, né? Muitas empresas elas se equivocam com complexidade e começam a dançar a música errada, né? Então, a chave são esses parâmetros muito de floresta. Não adianta descer no detalhe. O detalhe vai ser consequência. Então, nessa crise que nós passamos agora, né, da pandemia, aí, que era uma coisa inimaginável. Na época, no dia 11 de março, eu fiz um e-mail para a organização, curto, dizendo que a crise ia ser forte e que a receita era cortar o S da palavra crise. Nós vamos ter que criar. Vamos ter que criar. O primeiro assunto, como o Guilherme colocou, a nossa indústria ela foi considerada estratégica e nós não tivemos nenhum bloqueio governamental. Mas lá no Ceará, por exemplo, a gente foi pego de calça curta, que o Ceará, nós temos 2 fábricas lá, foi aonde a pandemia começou muito forte. E aí, a gente não sabia nada, nem os médicos, ninguém, né? Nós fomos buscar a chamada tecnologia para gerir essa coisa da saúde na China, um fornecedor nosso. A gente comprou muita máquina nos últimos tempos na China. Então, é simplicidade. Liga lá para o cara, né? Escuta, como é que você fez isso? Como é que foi os protocolos? É uma ligação, é uma conversa, é uma coisa muito simples. Aí você traz a simplicidade, trabalho árduo. A solução costuma aparecer, né? Então, a essência do turnaround é simplicidade, trabalho árduo, gente e cultura. Não é metodologia, não é tecnologia. Aí isso vem, óbvio, como fator determinante. Tá certo? Então, essa é a forma que a gente sempre encarou o turnaround e as crises, né? E tem que ter motivação, né? Durante essa pandemia, eu gravei alguns vídeos para a nossa companhia, para falar com o nosso povo, falando absolutamente sobre motivação, não falando sobre negócio, sobre e-commerce, sobre road to market, não. Fala sobre gente, fala sobre motivação, fala como apertar o pedal certo. É muito mais nessa linha do que da linha tecnológica. Muito bom, João. Te agradeço muito. Mas eu queria convidar agora a Vólia para rigorosamente entrar em campo. Vólia, por favor, dirija a tua pergunta. Para quem? Queria falar para a Sônia, aproveitar essa oportunidade. Bom, gente, muito obrigada por estar aqui. É uma honra falar com todos vocês. E essa minha primeira pergunta eu queria trazer para a Sônia. É uma pergunta que você deve ouvir muito, Sônia, mas eu acho um tema muito relevante e é importante a gente debater, que é a questão da liderança feminina no mercado de trabalho. E aí eu queria ouvir de ti um pouco esse debate do que é papel da empresa para trazer essa equidade, para promover essa equidade, mas também a perspectiva que vocês provocaram muito bem nesse vídeo, né, que a gente mostrou de apoio aí ao Global Retail Show, de promoção, que é o protagonismo feminino, que a mulher também pode fazer para contribuir como protagonista para transformar esse cenário. Oi, Vólia. Vólia, nome interessante, Vólia, gostei.
Primeiro, tem uma pergunta que sempre me falam, que se eu fui, em algum momento, me senti constrangida no mundo masculino. Não, eu falo que eu nunca tive tempo de olhar para isso, eu nunca tive tempo de dar bola para isso. Então, e eu acho que a mulher está acordando para isso também, né? Porque nós, mulheres, nos exigimos demais. Esse é o grande problema da mulher. Tem já estudos em que um homem, quando vai concorrer a um cargo, por exemplo, 60% para ele está bom. Né? Ele vai, ele tem coragem, a mulher ela quer estar preparada em 100%. Então, eu acho que isso está mudando. Por quê? Porque a mulher está ocupando um espaço muito grande em tudo. Primeiro, que nós somos as maiores consumidoras. O próprio Guilherme falou aqui, o João sabe disso também. A gente comanda a nossa vida, né? A nossa casa. Acredito que todos que estão aqui ouvindo, a maioria, quem cuida da sua casa é a mulher. É o nosso papel, é o feminino, isso é lindo, tem nada contra. Mas nós estamos querendo, sim, desenvolver esse protagonismo através das mulheres. No Grupo Mulheres do Brasil, que a gente começou há 7 anos, lá com a nossa grande líder, e grande amiga aqui do Marcos Gouveia, e minha grande querida amiga, Luiz Helena Trajano, a gente tem esse olhar em todos os sentidos da mulher, né? O olhar do empreendedorismo, então a gente tem lá desenvolvendo as carreiras das mulheres, tendo um olhar para a igualdade racial, nós temos um olhar para a violência contra a mulher, que realmente nesse período de pandemia cresceu muito, mas principalmente dar espaço para a mulher no mercado. Essa mulher tem que se preparar, essa mulher tem que não se igualar o homem no sentido homem-mulher, mas estar preparada para enfrentar. Então, a gente vê hoje que nós temos aqui, no dia que a gente vai fazer lá o nosso painel, a gente tem a Bel Umberg, que é uma grande empreendedora, já está no seu 2º ou no 3º negócio, a Gabi Baumgarten, que faz um trabalho ótimo lá no IBGC, sobre governança, que isso também é importante. Hoje, acredito que todos, João, Guilherme, cada vez vão ter mais mulheres nas suas diretorias, nos seus conselhos e tudo mais, mas as mulheres vão ter que se preparar para isso. Então, criar esse espaço, vindo, como está vindo já hoje, bancos, fundos que estão falando só vou investir, só vou estar junto se tiver mulher no C-level, na alta direção da empresa. Isso cria um espaço. Eu sou a favor de cotas, porque é transitório. A cota precisa ter para ser transitório, senão a gente não tem essas mudanças. E como nós temos, eu sou mentora de mulheres no IBGC, tem mulheres maravilhosas, preparadas para serem de conselhos, só que elas não são ou não eram lembradas. Sempre que se pede um conselheiro, se pede um homem que tenha sido presidente de uma empresa, tal. E por que não essa mulher? A mulher vai levar um outro olhar. Nós somos as grandes consumidoras. Então, eu acho que isso... Eu vejo, Marcos, na tua empresa, quantas são mulheres? Nós temos hoje uma estatística, salvo engano, 40% são mulheres. Neste painel aqui agora, somos 3 homens e 6 mulheres interagindo conosco. Exatamente. Então, é isso, as mulheres estão se preparando, e a maioria aqui são de tecnologia. Eu estou falando que eu ainda sou iletrada digital, tá? Mas estou tendo que aprender, porque como é que eu posso estar aqui se eu não tiver, no mínimo, alguma coisa, né? Não ter aprendido e me preparar para isso. Então, Vólia, eu acho assim, esse protagonismo feminino, mas o espaço tem que ser dado pelos homens também, sabe? Os homens têm que abrir isso na sua cabeça, no seu coração e nas suas empresas, porque realmente, quando entra uma mulher, ela vai levar o
um lado diferente, uma emoção diferente, um olhar diferente, dar voz para essa mulher, né? Então, eu acho que esse é um novo protagonismo, e eu acredito, depois que eu vou falar do Dona de Mim, que é um negócio para cuidar dessa mulher invisível que a gente está vendo, para dar espaço para essas mulheres começar a empreender. Então, é isso, Vólia. Eu acho que vocês, meninos, João, Guilherme e o Marcos, cada vez mais, dá o espaço para a mulher nas suas empresas, porque a gente é competente, viu? A gente trabalha para danar e dar resultado. Nós não descansamos enquanto a gente não entrega aquilo que a gente se compromete. Ótimo, obrigada. Eu concordo integralmente, Sônia. E eu estou até pedindo para calcular aqui, porque nós temos aí um grupo de quase 30 sócios no ecossistema. Eu estou pedindo para calcular quantas são mulheres. Eu também não fico fazendo a conta, mas só me rendo à incrível contribuição que elas trazem, e a gente faz muita força para tê-las cada vez mais próximas da gente. Bom, Guilherme, o teu setor, você comentou, de alguma maneira, e foi beneficiado, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, olharam aquilo que podia melhorar. No Nordeste e nas regiões mais pobres do Brasil, o auxílio emergencial injetou uma renda que, em muitos casos, não existia antes. Isso. E o setor foi, de alguma maneira, beneficiado. Mas o crédito ainda é muito importante no setor de material de construção. E vale lembrar que, no Brasil, o crédito às famílias, antes da pandemia, representava 28% do PIB brasileiro, quando, em outros mercados, esse número oscila entre 50% a 110%, em alguns casos até mais do que isso. O que você imagina, Guilherme, que o setor de consumo, particularmente material de construção, poderia acelerar a retomada depois desta crise com a melhoria do sistema do crédito e o barateamento e a facilitação do crédito ao consumo? Bem, essa pandemia demonstrou para as pessoas uma coisa muito clara, assim, que elas foram obrigadas a ficar em casa e, de repente, descobriu-se que a casa é o melhor lugar do mundo que as pessoas podem viver, né? Se viverem bem, e, evidentemente, tem que melhorar o ambiente de morada, né? Então, o que é que nós notamos, né, durante essa pandemia? É que as pessoas, em ficando em casa mais tempo, começaram a melhorar os ambientes familiares, né? Inicialmente, as necessidades de reposição, de quebra e tal, mas depois começou a decoração, quadro, melhoria na área dos ambientes de trabalho, que muita gente ficou em home office, né? Os ambientes de trabalho, né? E as cozinhas, de repente, começou a vender muita panela. O que está vendendo tanta panela? O que foi que aconteceu? Não existia panela no mundo mais, né? Então, por que vendeu tanta panela? A gente fica impressionado, né? Porque os homens começaram também com as mulheres a fazer mais comida, as mulheres começaram a ir para a cozinha também com mais frequência, porque até muita gente ficou sem o apoio, né, do apoio das empregadas domésticas e das pessoas que vêm colaborar na casa. Então, as pessoas começaram a trocar panela, começaram a fazer comida com mais frequência. Então, assim, começou essa mudança de comportamento. Então, as pessoas começaram a melhorar o ambiente residencial, depois melhorar a qualidade do que tinha em casa, né? E melhorar, então, a casa como um todo. Quando começou, então, a melhoria, começou a se poder fazer algumas reformas, começaram a fazer reformas, né? E, como todo mundo sabe, né, você não pode viajar, né? Não pode viajar para fora do país. Os Estados Unidos não recebem brasileiro, a Europa não recebe brasileiro, até a Argentina também não recebe brasileiro, no Uruguai. Então, as pessoas começaram a viver no seu ambiente de casa e começaram, então, quando começou a sair um pouquinho, para o seu segundo lar,
que é uma casa de campo, uma casa de praia. Então, as pessoas começaram a melhorar também esses ambientes, né, de seu lazer, próximo aonde você consegue ir de carro, vai e vem. Então, houve essa mudança de comportamento, porque, evidentemente, as pessoas deixaram de gastar com festa, com casamento, com aniversário, com viagem, como eu falei, restaurante. Então, começou então se ajustar todo esse recurso para a melhoria do ambiente familiar. Então, esse ambiente familiar passou, evidentemente, a ser muito importante. Eu comento muito aqui com o meu pessoal, assim, a morte esteve muito próximo de todos nós, essa que é a realidade. Todo mundo enxergou a morte muito próxima. Então, eu até diria assim, muita gente deixou de, além de não estar gastando adicionalmente, o dinheirinho que tinha de poupança e de uma reserva qualquer, disse, eu vou aproveitar e vou gastar agora na minha casa e resolver meu problema. Por isso que o setor de materiais de construção, depois que foi muito baixo, né? O que é que aconteceu no mercado? Os bens não duráveis, basicamente supermercado, ele não teve queda, pelo contrário, ele cresceu na pandemia. Né? Ele cresceu e continuou alto. Né? As farmácias inicialmente teve um crescimento, depois continuou ali relativamente alto, não teve muita queda. Né? No nosso setor de materiais de construção, bens duráveis, inicialmente nós perdemos a venda. Quer dizer, eu estou falando no nosso caso que a gente foi a zero, mas a nível Brasil, eu tenho um dado da Cielo, por exemplo, no nosso setor de materiais de construção, no início da crise caiu 60%, mas depois foi recuperando aos pouquinhos, e hoje, a nível Brasil, está crescendo em mais de 20%, do que em relação aos mesmos meses dos anos anteriores, ou a soma dos meses até o que está acontecendo hoje. Como tem outros setores que estão nas situações dificultosas, como a pessoa de alimento, que está caindo a 60%, e por aí vai, né? Então, assim, o que poderia ser feito? Evidentemente, um financiamento para residência. Nós temos uma coisa fundamental hoje, que eu acho que o Paulo Guedes fala muito bem, né? Ele conseguiu reduzir o juro, a taxa Selic a 2%, e a taxa de câmbio a 5%. Né? Então, como ele diz, deixou de ser um país de rentistas. E com taxa de juros de 2%, e com Selic de 2%, as pessoas não estão mais acreditando que vão ficar ganhando dinheiro aplicando somente em mercado financeiro e em poupança. Então, o dinheiro tem que render. E para render, vai ter que botar para produzir. Então, muita gente já está e deverá estar comprando alguma casa, reformando uma casa para aluguel. Então, isso vai movimentar o mercado. A própria Caixa Econômica, que tem um papel importantíssimo nesse momento, os bancos de uma forma geral, mas a Caixa principalmente, de financiar a longo prazo residência para as pessoas. Há um déficit muito grande de residência no país. Isso é uma coisa... Não é possível que a gente viva eternamente com essa taxa de falta de residência, as pessoas morando em péssimas condições. Né? Uma das coisas que se comenta que mais prejudicou o Brasil, principalmente o Nordeste, nessa pandemia, é que as residências são de má qualidade, pequenas, e todo mundo vive aglomerado. Como é que pode fazer um lockdown e todo mundo ficar aglomerado, principalmente no Nordeste, todo mundo preso dentro de casa? Piora tudo. Né? Então, há necessidade de realmente uma melhora. Então, a própria taxa, a Selic estando baixa, há um movimento natural de melhoria de construção e de residência. E, evidentemente, com a taxa de juros mais baixa, os bancos vão ter que financiar, né, as construções. E a construção civil é onde começa todo o crescimento do país, porque gera um volume grande de mão de obra, que tem desqualificação inicial, depois qualifica-se, e, evidentemente, isso vai gerar a movimentação do comércio, da indústria, e o país, evidentemente, deverá ter mais um caminho de crescimento, porque a gente já tem o agronegócio, que é um negócio extraordinário, né? Que a gente sabe, todo mundo conhece. Então, uma fonte de financiamento maior para essa área é fundamental para o país desenvolver não só o comércio, mas a indústria como um todo, né, da área de materiais de construção. Eu acho que é fundamental. Perfeito. Bom, como eu disse a vocês, nós temos nesse horário, normalmente, a nossa enquete. Eu vou colocá-la aqui no ar. Eu vou ter que ler, porque o pessoal que nos acompanha pelo YouTube não consegue receber esse material.
Vamos lá. Nossa relação, a nossa enquete, né? A nossa relação e nossos cuidados com o lar mudaram durante a quarentena. Qual desses hábitos você diria que veio para ficar? Bricolagem, que é aquele faça você mesmo, né? E mão na massa. Maior interesse por materiais para pequenos reparos e reformas. Afinal, a casa tem que ser um lugar gostoso para ficar. Outra alternativa, limpeza e organização. Maior interesse por produtos de limpeza e organização da casa, inclusive pelos itens de maior valor agregado. Outra alternativa, geladeira e despensa abastecidas. Maior interesse por petiscos e bebidas saudáveis, já que a pausa para o café passou a acontecer na cozinha de casa. Ou, a última alternativa, praticidade. Maior interesse por alimentos e bebidas prontos que facilitam o malabarismo entre trabalho, família e cuidar da casa. Muito bem. Eu vou passar a bola para a Vólia fazer uma pergunta. A nossa audiência está respondendo. Depois nós receberemos a resposta e vamos comentar entre nós. Vólia, é contigo. A minha pergunta agora é para o João Caetano. Olá, João Caetano. Eu queria... você falou brevemente na sua introdução sobre os desafios que é estar no food service brasileiro, né? A gente sabe que o food service brasileiro é um mercado repleto de desafios e muitas pessoas que nos assistem fazem parte desse setor também. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre os desafios que você encontra para a penetração dentro desse mercado hoje e possíveis soluções que vocês pretendem ou não tomar no futuro nesse sentido. Então, na pandemia, o que nós vimos é que o setor de food do nosso negócio teve uma queda expressiva, né? E também o escolar. Todo o restante ligado ao consumo doméstico, né? Ele teve um crescimento importante que manteve o crescimento no ano de 2 dígitos. A gente vinha crescendo a 15%, 18%, continuamos. Ele teve essa migração para o supermercado, né? O outro ponto que foi comentado bastante pelo Guilherme é o e-commerce, né? O e-commerce é uma realidade, mas é uma realidade que tem muita segmentação pela natureza do Brasil. Falar em e-commerce em Garanhuns, por exemplo, é uma coisa, falar em e-commerce em Osasco é outra, nos Jardins de São Paulo é outra. Então, não só durante a pandemia, mas pós, né, com a melhoria de renda que está ensaiada aí, essa coisa da penetração e como é que a gente vai chegar ao lar é decisivo. O primeiro ponto é ter o portfólio correto, né? A gente precisa ter um portfólio antenado, como na pesquisa aí. No nosso caso, é bebida saudável. Depois é o road to market, como é que nós vamos disponibilizar isso? Então, esse é fator de sucesso, né? E tem que ter a cabeça para entender que o Brasil é um continente, seja em categoria, seja em canais, seja em regiões, não existe receita única para o Brasil. Quem trabalhar bem essa receita Brasil vai ter sucesso. Muito bem. Eu vou, então, agora perguntar à Sônia. Eu li sobre Dona de Mim, me toquei demais pela proposta de vocês, e eu acho que, se você puder compartilhar a proposta do Dona de Mim, eu acho que vocês vão ter muita gente interessada em apoiá-lo. Por favor, Sônia. Microfone fechado. Obrigada, Marcos, obrigada por essa oportunidade. Mas agora, voltando a falar de mulheres e mulheres invisíveis. Eu faço mentoria e estava fazendo mentoria por uma menina do Rio de Janeiro que me ligou um dia falando que estava muito triste com a pandemia, estava difícil, a mãe cozinhava, ela vende por WhatsApp entrega de bicicleta. E que ela
se ela tivesse um freezer, ela conseguiria colocar 120 quentinhas. Na geladeira que ela tinha, consegue colocar só 30. Mas ela não tem crédito, ela não tem como comprar, ela tem medo, ela não tem acesso. Ao mesmo tempo, a minha manicure me ligou falando que começou a fazer crochê, fazer jogo americano para vender, como o Guilherme falou, né? Está todo mundo preocupado em procurar coisas para fazer. E ela foi fazer jogo americano, mas não tinha dinheiro para comprar a linha para isso. Não tem acesso. Nisso, eu faço eu invisto com duas mulheres, chamadas Alessandra e Andréa, do Banco Pérola, que tem já um banco de microcrédito, aqui no interior de São Paulo. E elas me ligaram falando, Sônia, estamos devolvendo um dinheiro de um investimento que eu fiz. Eu falei, escuta, vocês teriam braços para a gente começar um negócio que seria um microcrédito para mulheres que não têm acesso? Sônia, a gente tem, porque nós temos tecnologia, tudo é feito pela internet, e a gente consegue sim. Ok, então, tinha uma ideia, tinha a pessoa que poderia fazer o trabalho, só que eu precisava de ajuda, né? Liguei para uma amiga minha, que é a Denise Damiani, que é gestora financeira. Denise, eu preciso de ajuda para organizar o que eu estou pensando, ok? Denise, Sônia, estou ok. Mas eu preciso criar um nome, né? O meu nome que eu tinha era Vai Passar. Olha que nome lindo. Liguei para uma amiga minha, publicitária, Alice. Você ajuda? Ajudo. Sabe? Daí se criou o nome Fundo Dona de Mim, né? Empoderando essa mulher. E eu precisava, além do Grupo Mulheres do Brasil, quem tivesse uma rede de mulheres que são essas mulheres, que eu chamo as mulheres invisíveis, ou a mulher que faz o bolo no pote, que é a Ana Fontes, da Rede de Mulher Empreendedora. Ela tem 750 mil mulheres na rede dela. Liguei para a Luísa Helena. Luísa, o que você acha? Sônia, toca, pode fazer, vamos lá, vamos juntas fazer isso. E eu precisava de funding. Comecei primeiro, eu tenho 5 irmãs, 4 irmãs, minhas irmãs, olha, vocês estão dentro, ok. Comecei a ligar para amigas que pudessem fazer os investimentos. Então, nos juntamos 50 mulheres, que são as fundadoras, que fizeram esse investimento como doação, e criamos toda uma estrutura, isso foi 50 dias, e fizemos um questionário muito acessível para essa mulher, que ela teria que responder tudo num questionário só, ela teria que ser uma MEI, né? Então, quem? É a cabeleireira, é a mulher que faz o chocolate, que pode fazer, é a mulher que perdeu o emprego. Então, a gente construiu isso, colocou no ar, em 50 dias depois, por 3 dias, entraram 1.800 mulheres, a gente queria começar com 60, que passou para 100, que já está em 300. Mas, assim, eu estou resumindo bastante isso, mas muito interessante, porque 530 responderam o questionário completo. Mas como é que a gente aprova isso, né? Eu conheci uma moça do SPC, do Boa Vista, que nos deu consulta de 3.000 score. A gente precisava ter um score, precisaria ter, pelo menos, saber se o CPF dela é legal, se o CNPJ é legal. Então, resumindo, que nos últimos nem 30 dias, a gente já investiu em 250 mulheres, e, assim, são 17 estados que a gente colocou no Brasil todo. Foi muito interessante como a TV aberta, Marcos, ainda influencia. Pernambuco saiu no Jornal da Manhã, lá o assunto do Fundo Dona de Mim, foi uma correria de mulheres, então tem muitas mulheres de Pernambuco, mas do Brasil inteiro, são 17 estados. A gente não esperava até que fosse tão rápido isso. E o lindo disso, que agora as fundadoras, as mulheres que doaram, estão sendo as acolhedoras dessas mulheres que a gente investiu. Então, essas mulheres, elas estão contando para nós o que elas fazem, só que ela tem detalhes, ela tem que lá na Rede Mulher Empreendedora,
fazer um curso de gestão financeira, ela tem que fazer as trilhas empreendedoras, ela tem que procurar ajudas para se profissionalizar. Se ela vai fazer o chocolate, ela tem que fazer o melhor chocolate. Se ela vai fazer a marmita, tem que fazer a melhor marmita. Se ela vai fazer o bolo, e o interessante disso, uma das minhas acolhidas, eu dei uma receita de molho de tomate que ela já está fazendo, sabe? Então, é uma ajuda que a gente vai fazer, a gente quer criar essa rede de mulheres. Ah, e tem um detalhe, ela vai pagar, a gente deu 9 meses para que ela se organizasse, fizesse todos os cursos e tal, então ela tem uma carência de 9 meses e paga em 15 vezes sem juros e sem taxas. Então, ela paga 133 se ela pegou 2.000 e R$200 se ela pegou 3.000. São só 2.000 ou 3.000. 90% querem 3.000. Então, a gente, na próxima fase, a gente vai focar só no 3.000, até porque a documentação, o interessante foi isso, né? Como é que a gente tem que se digitalizar. Elas tinham que assinar por DocuSign. A gente fez um tutorial, mandou, todas essas mulheres, todas assinaram tudo direitinho. Então, assim, para mim é uma bênção, porque numa época dessa, poder ter esse olhar, trazer essa mulher que hoje não tem trabalho, que a gente quer instrumentalizar ela dentro da sua casa, que ela faça as coisas dentro da sua casa. Se ela quer fazer o bolo, tem que comprar a batedeira, ela tem que comprar a embalagem, ela tem que comprar então a matéria-prima. Então, esse é o Fundo Dona de Mim. O próximo, a fase, que é a fase 2, que a gente vai agora, é que daí eu vou provavelmente ligar para o João Caetano, para o Guilherme, para muita gente, porque até agora a gente trouxe fundadoras, mas agora a gente tem que buscar um outro funding, porque a primeira fase a gente vai atender a 300 mulheres e a segunda fase eu quero atender 1.000, porque com o tempo eu quero chegar a 1 milhão. Porque eu acho que se a gente instrumentalizar essas mulheres, a gente consegue tirar essas mulheres invisíveis para trazer elas para o palco. E a gente está precisando fazer isso nesse Brasilzão. Né? Então, assim, quem quiser conhecer mais, entra lá, é fundodonademim.org.br. Ela tem que se inscrever ao Grupo Mulheres do Brasil, o Marcos, porque o Fundo Dona de Mim é do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente quer tornar isso de uma forma muito simples, como o João falou. João, nós fizemos em 6 pessoas, eu não entendo nada desse mercado, mas em 6 pessoas a gente foi criando, tendo as ideias e fazendo com uma simplicidade, porque a vida tem que ser simples, né? Tem que ser com inclusão total. Então, o Fundo Dona de Mim hoje estou muito feliz com isso, muito feliz de ter essas mulheres entrando, tendo visibilidade. Eu quero tornar isso um grande um passo para essa mulher sair de ser invisível para ir para o palco e começar. A mulher sustenta a sua casa, vocês sabem disso, né? Toda a gente sabe como é que é a vida difícil dessas mulheres, e a gente dá essa visibilidade, dá esse acesso, que não tem, esse crédito não existe no mercado, nem tem muitos, não vou dizer que não tenha, mas focado em mulher e com esse valor, R$3.000 dá para comprar o muito freezer, bacana, matéria-prima, entendeu? Então é muito fácil. Obrigada, Marcos. Muito bacana. Cumprimentos pelo trabalho. Eu, quando li, né, fiquei muito sensibilizado. E depois, no paralelo, nós vamos conversar, porque eu acho que talvez nós possamos contribuir, ajudando a estruturar a expansão disso para vocês, porque é uma causa. Isso, para mim, é mais do que uma iniciativa, é uma causa. Aliás, né, eu acho que a pandemia teve muitos aspectos negativos, mas teve, entre os aspectos positivos, esse despertar da solidariedade que tem sido muito forte. Ainda esses dias vocês viram os anúncios que saíram das doações que foram feitas por famílias, por empresas, de alguma maneira tentando equilibrar a desigualdade que é flagrante no Brasil. Eu acho que todos nós assumimos um pouco mais de consciência e responsabilidade
sobre isso. Bom, eu quero pedir agora o resultado da nossa enquete e já estou avisando a nossa audiência. Acho que nós vamos atrasar um pouquinho hoje, porque o papo está tão gostoso, tão bom, que nós vamos atrasar um pouquinho hoje. Nos desculpem, estamos todos nós ganhando. Vamos ver o resultado. Nossa relação e nossos cuidados com o lar mudaram durante a quarentena. Qual desses hábitos veio para ficar? Em primeiro lugar, o faça você mesmo e mão na massa. Maior interesse por materiais para pequenos reparos e reformas. Afinal, a casa tem que ser um lugar gostoso para ficar. Guilherme já recebeu aqui de graça essa pesquisa, esse resultado, para rever a categoria dentro da Ferreira da Costa. Oh. Ganhou a semana, o Guilherme. Ganhou, né? Oh, melhorar. Em segundo lugar, limpeza e organização. Maior interesse por produtos de limpeza e organização da casa, inclusive pelos itens de maior valor agregado. Terceiro lugar, empatado, geladeira e despensa abastecidas, maior interesse por petiscos e bebidas saudáveis, já que a pausa para o café passou a acontecer na cozinha da própria casa. E, por fim, que empatou em terceiro lugar, praticidade, maior interesse por alimentos e bebidas prontos, que facilitam o malabarismo entre trabalho, família e cuidar da casa. João Caetano, surpreende alguma coisa essa resposta da enquete? Não surpreende, mas ela é altamente positiva. Então, em 10% com 10 são 20, né? E no nosso caso, que nós temos essa plataforma, que são vários produtos, né? De oferecer essa oportunidade para o cara estando no lar ou não, é muito positivo. Então, não surpreende e é positivo. Obviamente que o setor do Guilherme, como ele bem expôs, né, o lar passou a ter um valor muito acima, né? O cara antes investia num automóvel de luxo em 40 prestações. Provavelmente agora ele vai investir no lar. O grande ganhador é o Guilherme. Mas o nosso setor certamente se beneficiou e perpetuará o benefício. Bom, eu acho que essa questão da redução da mobilidade que ficou percebida nesse processo e o crescimento do home office para aquela faixa, né, de pessoas que podem praticar o home office, talvez seja, de fato, um dos legados deste período. E, de fato, tudo que está mais próximo, mais conveniente, cresceu de importância. Bom, nós vamos agora colocar o resultado daquilo que foi o nosso papo de hoje. O nosso time, predominantemente feminino, diga-se passagem. Okay? E um detalhe importante que fiquei devendo, Sônia. No nosso grupo de sócios e líderes, são perto de 30, 50% homem, 50% mulher. Você vê que a gente tem bom senso, viu? Bom, vamos colocar, então, os insights na tela, e eu também vou ler, porque o pessoal que está conosco no YouTube talvez não vejam a tela, e eu vou ler esses insights e depois nós vamos fazer uma rodada final com os nossos convidados. Então, o primeiro insight não poderia deixar de ser, principalmente porque o time que está de retaguarda é predominante feminino. O primeiro insight é: a mulher hoje tem um papel muito importante na sociedade, principalmente na área econômica, pelo seu crescimento diante do mercado. Inclusive dentro da casa, que, de certa forma, vem dominando com muita maestria as receitas da família. O Grupo Mulheres do Brasil, desde 2013, vem trabalhando fortemente para serem protagonistas dessas e outras mudanças, com o objetivo de estimular a participação feminina na construção de um Brasil que seja melhor para todos os cidadãos. É quase que o enunciado da missão do Mulheres do Brasil, e com razão. Segundo insight, um dos grandes paradigmas do varejo é chegar verdadeiramente perto do consumidor, conversar, encantá-lo e entendê-lo. Essas práticas fazem uma grande mudança. No caso da Dudalina, ela cresceu quase 50% agindo desta forma. E, com isso, os fundos começaram a se interessar pelos negócios e ouvir o mercado. É muito importante e interessante
para qualquer tipo de operação. Terceiro insight: o fato de termos um leque de produtos à disposição foi levando o consumidor a usar a internet e o drive-thru com muito mais força e frequência, que foi o caso da Ferreira da Costa. E esse novo comportamento de compras é algo que vai permanecer após a pandemia, mas o e-commerce não vai tirar o cliente das lojas físicas, uma vez que eles têm em seu hábito a necessidade de ir até o local de vendas para sentir o produto. A retomada deve ser feita através da conscientização para que todos se sintam seguros e voltem para casas também se sentindo seguros. O próximo insight: devemos cortar, essa foi de mestre, prezado João, devemos cortar o S da palavra crise e começar a criar. A solução costuma aparecer quando temos um time que opera com ativos, com calma e simplicidade. A essência do turnaround envolve essa simplicidade, além de gente e cultura. Ela não é metodologia e nem tecnologia. O ajuntamento de tecnologia não costuma funcionar. E eu agregaria aqui algo que ficou permeável nas colocações de vocês três o tempo todo: a importância da organização ter alma. João destacou isso, Sônia destacou isso e o Guilherme também destacou isso. A importância da organização ter alma e que esse sentido de alma seja compartilhado por todos os colaboradores e, principalmente, percebido pelo cliente. Temos mais um insight? O quinto: todos vivem em alerta, mesmo dentro de suas casas. A expressão em alerta sempre foi importante, porque o Brasil é um país que respira uma dinâmica incrível e com uma volatilidade que nunca termina, devido aos diversos planos necessários e impostos durante o caminho. O plano atual, agora, é saber administrar a crise em todos os setores que ela tem atingido. Temos mais um insight? Não, fechamos. Esses insights já estão disponíveis para quem quiser acessá-los. E agora eu queria fazer uma rodada final. E essa rodada final é uma rodada que nós vamos voltar ao pessoal. Nós começamos com o pessoal e eu queria terminar com o pessoal, porque a gente aprende muito com os cases, mas aprende muito mais com as pessoas. Eu queria saber da Sônia, do João Caetano e do Guilherme, para vocês, com toda a bagagem, com toda a experiência, com toda a vivência que vocês têm, o que é que este período ensinou para vocês pessoalmente, que vocês vão levar para a vida? Algo que foi, né, deste momento e que se acrescentou a tudo aquilo que vocês já sabiam, conheciam, praticavam, vivenciavam. Vamos começar com o Guilherme, depois o João, e vamos deixar a Sônia para o fechamento. Guilherme. Ok, muito bem. Eu diria que essa pandemia ela trouxe para nós todos um sentimento diferente do que a gente vivia. A gente está hoje vivendo momentos completamente diferentes na vida pessoal e nos negócios, não é? Nos negócios, a gente vê assim, eu tenho mais de 40 anos de trabalho na empresa e muita gente me pergunta sempre: ô Guilherme, qual foi a pior crise que você teve? Plano Collor, plano Bresser, não sei o quê e tal. E eu disse, olha, a pior crise que nós tivemos na nossa empresa foi o plano cruzado. Muita gente não passou por isso. Né? Eu passei. Né, João? Você passou, né, João? Você passou, e eu sei que a Sônia também passou por esse período. Quem tem mais de 40 anos passou pelo plano cruzado. Para nós, foi o pior momento que eu tive na empresa, foi no plano cruzado. Todas as outras crises que nós tivemos na empresa, eu não diria que a gente tirou de letra, mas a gente, assim, foram crises menos agressivas para a empresa, para as pessoas, para os negócios de uma forma geral, que a gente já estava um pouco mais, eu diria assim, calejado, né? Porque o plano cruzado realmente foi muito difícil. E eu até então eu imaginava que a gente não ia passar a crise igual àquela, mas quando veio a pandemia,
Quando veio a pandemia, meu Deus, uma repetição do plano cruzado lá naquela época, foi muito difícil. Então, assim, a empresa teve que se repensar, e como disse João, muito bem, João Gaetano falou assim, né? Vamos repensar, vamos criar. Isso é que é a realidade. E com simplicidade. Eu achei assim, muito interessante, quando você falou isso, que isso tem sido o norte do nosso negócio. Sempre está em cima, está trabalhando. Tanto que, durante toda essa pandemia, eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Fomos trabalhar todos os dias na empresa exatamente com esse objetivo, de procurar soluções. Não é? É isso que eu gostaria de deixar também, essa mensagem para todo mundo. As soluções estão dentro do nosso negócio, não estão fora. Estão dentro do nosso negócio. Nós temos que encontrar nossas soluções. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, essa mudança de comportamento no negócio, né? A gente teve que se readaptar e, evidentemente, isso faz parte do nosso negócio. Né? Todo mundo, todas as empresas têm que estar constantemente se readaptando. Eu diria que tem 3 pilares importantes que as empresas têm que estar muito antenadas. Primeiro, não deixar de acreditar em pessoas. Como falou muito bem a Sônia, né, e o próprio João, é importantíssimo. As pessoas são fundamentais. Tem que ter alma, como se falou nesse momento, né? A alma tem que ter cultura, tem que ter o DNA, tem que ter as pessoas, tem que apostar na tecnologia, não pode deixar, né? A tecnologia é fundamental. E, evidentemente, hoje em dia, com todo esse movimento que a gente está vivendo, tem que apostar na logística. São 3 pilares importantíssimos que a gente acho que não pode deixar de trabalhar. Então, e no lado pessoal, né? A gente, então, até dentro da empresa, durante toda essa pandemia, a gente criou um slogan dentro da empresa para poder nortear o nosso comportamento, né? De venda, de acompanhamento do nosso dia a dia, que foi viver melhor do que sonhar. Ou seja, vamos procurar, né, viver o momento e tentar ajustar as nossas operações, os nossos negócios, as nossas campanhas nesse momento. Não vamos ficar sonhando que o mundo vai ser melhor lá na frente. Não, o mundo tem que ser melhor hoje. O futuro é hoje. Esse é o nosso lema e que a gente tem que tentar vislumbrar nesse sentido. Então, acho que é muito importante a gente viver o momento e tentar antecipar esse sonho que poderá não vir. Vamos tentar viver esse momento e tentar o comportamento da residência na vida, por isso que as pessoas estão melhorando as casas, ajustando. Vamos viver a vida, né? Então, acho que isso foi uma coisa importante, que eu acho que mudança de comportamento. E outro muito importante, que é exatamente o trabalho que a Sônia faz, que é fundamental. Parabéns, Sônia, pelo trabalho que vocês fazem. A gente tem uma reunião no IDV lá com a Luísa, ela sempre fala desse movimento, desse trabalho que é feito, ela sempre fala da necessidade de investir, de haver financiamento para o microcrédito e tal, e ela entende isso muito bem, sempre comenta muito isso com muita veemência, isso, olha, o microcrédito, porque as grandes empresas conseguiram recursos durante esse período, mas os pequenos não. Então, esse trabalho é fundamental para a gente poder tirar o nosso povo da inércia, sair, né? E muita gente tem muita criatividade e pode crescer com isso. Então, eu diria assim, que tudo isso fez com que houvesse uma mudança muito grande de comportamento no nosso país, evidentemente, e no nossos negócios e nas nossas residências. Então, essas doações e esse sentimento de colaboração muito importante. Aqui mesmo em Pernambuco, nós fizemos entre os empresários e a sociedade civil, fizemos uma campanha lá no início da pandemia e conseguimos juntar recursos e compramos 220 respiradores aqui para os hospitais públicos e alguns privados. Isso foi fundamental, nós conseguimos lá no começo. Isso foi uma coisa interessante, a sociedade civil que fez isso. Então, e outras campanhas, fizemos campanhas para ajudar o hospital e juntar todo esse material como forma de melhorar o ambiente de vida da nossa sociedade. Eu acho que isso foi fundamental e é o trabalho que a Sônia faz. Então, acho que esse sentimento de colaboração é outra coisa importantíssima que mudou no nosso país. Eu acho que eu queria... Muito obrigado, Guilherme. E, João, você com toda a tua bagagem, experiência de muitas empresas, muitos negócios, muitos turnaround, o que esse período adicionou no teu elenco de visões que você leva para a vida? Está fechado, João. O microfone está fechado. Porque eu saí do ar, consegui me reconectar, mas eu peguei
a maior parte da conversa do Guilherme, né? E eu vou, no final, agora, dizer alguma coisa pessoal, mas dentro dessa visão de simplicidade e pragmatismo, que é a minha vida, é difícil acrescentar algo na conversa do Guilherme. Guilherme, realmente foi fantástico, de coração, o que você falou, maravilha. Então, não dá para acrescentar nada aí. Mas, no fundo, é isso. A gente é muito pequeno aqui nesse mundo. A vida nossa é muito curta. Então, esse momento mostrou para a gente que a gente precisa valorizar realmente a vida. Tem que valorizar a vida, valorizar a cidadania, a ética, né? E essa é uma das tristezas que a gente tem. Eu já estou com 63 anos, tem uma coisa que eu tenho tristeza, é que nós ainda no Brasil temos um movimento diuturno para puxar a distância da cidadania, a distância da ética, a distância da seriedade. O pessoal não para, é diuturno, né? É diuturno. Então, o meu grande resumo, tudo que o Guilherme disse, e realmente a gente tem que valorizar mais a vida e continuar lutando para termos um país com mais ética, com mais cidadania. Mostrou claramente que a gente é muito pequeno nesse mundo. E vale a pena ser ético, vale a pena a cidadania. Esse é o meu ponto adicional à conversa do Guilherme. Muito bom. Eu vou mudar um pouquinho o que nós temos feito normalmente. Eu vou pedir para a Volya, que é uma jovem líder do nosso ecossistema, que ela compartilhe também, de uma forma bem breve, Volya, o que para você, né, que é muito nova ainda, mas o que você aprendeu nesse período que você gostaria de compartilhar? Obrigada pelo nova e obrigada também pela pergunta, Marcos. Eu acho que aprendi bastante, né, nessas curtas palavras do Guilherme, do João Caetano e também da Sônia. Faço minhas palavras deles, mas eu queria ressaltar só um ponto que, para mim, como na vida pessoal e também profissional, eu aprendi mais ainda o valor da pessoa, né, o valor do humano, das pessoas. Isso no ambiente pessoal, acho que é uma das tendências que a gente fala tanto, valorizar o contato com a família, estar em casa, enxergar isso como um novo olhar, como uma nova oportunidade. Mas também no âmbito profissional, né, de como que eu posso valorizar um aspecto que, como o João falou também, o João Caetano, da fragilidade, da questão da vida, né, mas também de trazer, de valorizar na empresa, no aspecto profissional, esse capital que é tão relevante e que é fundamental, seja como consumidor, seja como colaborador, que é fundamental para a saúde, para a perenidade das nossas empresas e da sociedade como um todo. Acho que esse foi um tema que a gente falou bastante aqui, da transformação social e do aspecto do capital humano. Muito obrigado, Volya. Bom, nós estamos com um probleminha porque caiu o sinal da Sônia. Eu imagino, estamos tentando reconectar para poder ouvi-la nesse comentário final. Mas, enquanto isso, eu queria convidá-los a todos que estão conosco para que estejam nesta sexta-feira, dia 14. O tema será 2020, o ano da transformação digital, e nós vamos trazer a Marta Gabriel, que é escritora, palestrante, futurista, partner na Futuro dos Negócios com BR. A Paula Pascoal, que é diretor sênior da PayPal Brasil, e o André Adedo, que é Head Latam de Business Development, exatamente da DocuSign, que a Sônia até comentou quando ela falava conosco. Quem vai estar moderando é o Caio Camargo e a Eva Lazarim, que são líderes dentro do ecossistema Gouveia. E na próxima quarta-feira, vamos ter o Marcos Bandeira de Mello, que é o General Manager da Warner Bros. Aqui no Brasil, e o Fábio Fátio, que é o CEO da Renner. Então, temos conteúdo maravilhoso nesta sexta e na próxima quarta-feira. Nós não conseguimos reconectar a Sônia, algum probleminha local, mas eu queria... Bom, e acho que ela tinha passado a mensagem integralmente com o exemplo, mais do que com as palavras, que é esse trabalho que ela está fazendo, liderando o Dona de Mim. Eu acho que mais com que... Acho que seguramente ela tocaria nesse tema novamente, o quanto nós podemos nos superarmos
em meio às dificuldades, ajudando outros, sendo solidários. Então, queria agradecer muito, muito, muito. E a Sônia está entrando aqui no ar, aqui agora. Oi, Sônia. E acho que também, né, lembrando que eles vão estar participando, né, o Grupo Mulheres do Brasil, do Global Retail Show. A gente viu o vídeo no início falando sobre isso. Então, quem quiser ouvir um pouco mais da palavra, né, da Sônia e desse trabalho que ela tem feito, vale a oportunidade de assistir essa palestra no evento. Marcos, está muito. Só para fecharmos, então, neste momento, obrigado, Volha, pela prontidão em entrar no ar. A Sônia acabou me chamando aqui, porque ela queria saber o que tinha acontecido. Mas foi lá na infraestrutura dela que tivemos a queda. Estejam conosco na próxima sexta-feira, na próxima quarta, reiterando o que disse a Volha, estejam conosco no Global Retail Show. Sônia, à distância, João, Guilherme, gratíssimo pela participação, pela contribuição, foi de profunda contribuição, visão, aquilo que vocês nos apresentaram. E continuaremos juntos, continuaremos próximos, e obrigado por ter estado conosco. E você que tem nos acompanhado, continue nos prestigiando. Grande abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, João. Um abraço para Abraço vocês a todos. todos. Tchau. Até mais, Marcos. E olha, Obrigado. obrigado por tudo. Tchau. Muito obrigado.